Olá a todos, me chamo Antônio Lucas, sou bolsista do IDEAC e o trabalho que eu vou apresentar é intitulado Perfil de Produção do Milho na Comunidade de Tigipió, Aracoiaba, Ceará. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Fred Denilson e contou com a colaboração da professora Rafaela Silva e do professor Geoclébio Gomes. Bom, na introdução do nosso trabalho, a gente buscou identificar o perfil de sistema de produção do agricultor familiar que cultiva milho e feijão de corda. A partir dessa identificação, podemos colocar a importância econômica da cultura para a agricultura familiar, principalmente na região do maciço. E a partir disso, identificar a origem das sementes utilizadas nesse plantio e como é que ocorre a atuação de programas governamentais da agricultura familiar. Bom, na nossa metodologia temos, inicialmente, esse trabalho seria desenvolvido na comunidade rural de Piroás e Redenção. Entretanto, com as restrições geradas pela crise sanitária de Covid-19, optou-se por executar as ações do projeto na comunidade mais próxima da residência do discente. As comunidades escolhidas foram Arisco dos Barreiros, que se estendeu à comunidade de Tigipió, ambas as comunidades localizadas no município de Aracoiaba. Esse município está localizado na microrregião do maciço de Baturité e a partir disso foi realizada a apresentação do projeto para os agricultores, respeitando-se as normas de distanciamento sociais impostas pela Covid-19. Posteriormente a isso, foi feita a aplicação de um questionário semi-estruturado para a identificação do perfil do agricultor. Nesses questionários semi-estruturados, buscou-se fazer perguntas pertinentes aos agricultores sobre como eles trabalham e relacionada à origem das sementes que eles utilizam no plantio e como é feito tudo isso para que pudéssemos abranger e identificar um perfil desse agricultor, como também do sistema de produção que ele trabalha. Bom, nos nossos resultados de discussões, temos para a pergunta qual a origem das sementes utilizadas no plantio do milho, 80% dos agricultores responderam que 80% dessas sementes são advindas da Imates, ou seja, do programa Hora de Plantar do governo do estado. E 20% responderam que utilizam sementes próprias, ou seja, sementes de variedades crioulas ou variedades locais que os mesmos possuem a semente para realizar os cultivos no ano agrícola. Para a segunda pergunta, existe denominação própria para as cultivares locais, sendo essas cultivares locais denominadas pelos agricultores como milho sabugo fino, milho pingoró e milho de corda. O restante respondeu que essas cultivares locais e variedades têm esse nome devido à própria decisão do agricultor em nomear essas variedades locais como milho ligeiro, sendo esse milho ligeiro podendo ser uma variedade crioula que tende a ter o ciclo mais rápido. Mas essa denominação de milho ligeiro, segundo o próprio relato dos agricultores, tanto pode se incluir nessa variedade milho sabugo fino, como o milho de corda. Nessa imagem, podemos ver o consórcio do milho e feijão de corda. Consórcio este, bastante comum na região do maciço de Baturité, que os agricultores relatam que o cultivo em consórcio é muito importante, pois uma vez que uma cultura sofre com estresses abióticos, ataque de pragas ou doenças, a segunda cultura cultivada em consórcio tende a compensar as perdas da primeira. O milho, por ser uma cultura muito sensível ao déficit hídrico, o feijão tende a produzir mesmo que em condições adversas que se o milho enfrentasse, não produziria a quantidade ou alcançaria uma produção suficiente.
Na segunda imagem, temos a altura da inserção da primeira espiga. Esse dado é importante porque essa altura da inserção da primeira espiga, ela difere das variedades crioulas, das variedades locais, para as cultivares híbridas que são distribuídas pela Imates. Essas cultivares híbridas geralmente apresentam um tamanho reduzido em relação às cultivares crioulas e também apresentam um ciclo precoce de produção, podendo entrar em florescimento a partir de 70 dias da semeadura. E as variedades crioulas tendem a apresentar um ciclo mais tardio de produção, porém, quando se encontra condições ótimas para o desenvolvimento e não sofre tanto com o déficit hídrico, os próprios agricultores relatam que as cultivares locais tendem a produzir mais e melhor se as condições oferecidas a elas forem suficientes para alcançar essa produção, podendo até mesmo superar a produção das variedades híbridas. Bom, e como conclusão, temos que nesse trabalho verificou-se o maior uso de sementes híbridas em detrimento das cultivares crioulas. Isso ocorre principalmente devido ao alcance do programa Hora de Plantar. O que temos a partir disso? Esse alcance é positivo do ponto de vista que os agricultores possuem a semente, recebem a semente e podem realizar os seus plantios na época correta, na época das primeiras chuvas. Porém, a extensão da Imates não é capaz de promover a assistência técnica necessária e mostrar ao agricultor a demanda de milho, a demanda nutricional da cultura, a fase correta de plantio, preparo do solo, como também o ciclo da cultura, como é que ele se estende. E, posteriormente a isso, faz-se necessário, uma das alternativas para isso seria realizar a formação de um banco de sementes na comunidade e, a partir disso, realizar ensaios de cultivo para se determinar o manejo fitotécnico adequado às condições dos agricultores existentes na comunidade de estudo. Esses ensaios de cultivo serviriam para determinar a densidade de plantas, a população final de plantas, o espaçamento e a época mais indicada para o cultivo, tanto das variedades locais, variedades crioulas, como para as variedades híbridas distribuídas pela Imates. Aqui são as nossas referências e os nossos agradecimentos. Agradecemos ao professor orientador Dr. Fred Denilson Barbosa, como também aos agricultores familiares locais das comunidades que se propuseram a participar do projeto e nos auxiliaram no desenvolvimento desse projeto, pois o principal público interessado seriam esses agricultores, para que possamos identificar o perfil deles, o perfil do sistema de produção e, posteriormente a isso, desenvolver mais trabalhos envolvendo essa temática.